fazer, talvez você nunca fez um jejum no líquido, ele pode te ajudar. Amém? Vamos para a palavra, eu queria orar com você. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais um domingo, não por causa de uma religião, mas porque nós sabemos, Pai, que quando nós ouvimos as suas palavras, quando nós ouvimos o Senhor, quando nós vemos o Senhor, Pai, quando nós enxergamos, Pai, a sua glória, quando o Senhor nos toca, a nossa vida é mudada para sempre, o Senhor altera a nossa vida. Então por isso nós estamos aqui, nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos sentir o Senhor, nós queremos ser marcados nessa noite pelo Senhor e pela sua palavra, em o nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a palavra de hoje tem um título: a vitória está perto de você, na sua boca, amém. Sabe, muitos buscam a vitória e como é que eu recebo a minha bênção? Quero te dizer, a sua vitória, o seu milagre, a sua bênção está mais perto do que você pensa, está na sua boca, nas suas palavras. Então, suas palavras, elas definem o curso da sua vida, suas palavras definem para onde você vai. Você quer saber como é que você vai estar daqui 5 anos? Você vai estar onde suas palavras estão te levando. Suas palavras vão te conduzir para algum lugar. Nós temos os jovens, a gente trabalha com os jovens, e os jovens geralmente nessa época, 17, 18 anos, período aí terminando os estudos, muitos ainda não sabem o que fazer. Eu tive essa crise, o que eu vou fazer? Qual faculdade? Meu Deus! Sabe, e muitos nessa fase dizem coisas ruins. Poxa, mas eu vim dessa família, olha a minha casa, olha a minha família, olha os meus estudos. As suas palavras vão te conduzir para algum lugar. Aquilo que você diz hoje vai gerar um fruto. Sabe, você é fruto daquilo que você tem dito. Você é fruto daquilo que você tem dito, e a sua vida nos próximos anos, ela vai ser conduzida conforme aquilo que você está dizendo. Você é fruto das suas palavras. Sabe, muitos dizem: eu nunca vou prosperar, eu nunca vou passar num concurso, eu nunca vou me casar. Sabe, você não tem como ter vitória falando de derrota. Você não pode falar de fracasso e ter sucesso. Não tem como você falar de derrota e ter vitória. É impossível você falar, sabe, de abundância e ter abundância. Se você falar de carência o tempo todo, você não vai ter abundância. Sabe, é preciso falar. Sabe, pessoas que só falam de derrota, pessoas que só falam de morte, elas não têm vida. Então a nossa vida, as nossas palavras, sabe, nos conduzem. Nós comemos dos frutos da nossa palavra. Então hoje à noite eu quero compartilhar com você alguns testemunhos, algumas passagens, alguns exemplos de pessoas na Bíblia que foram conduzidas, sabe, conforme as palavras que saíam da boca delas. Nós estamos no começo de um ano, nós ainda estamos ao segundo culto do ano. Sabe, quero perguntar para você, quero que você pense, como é que vai ser esse ano para você? Lá no culto da virada de 2021 para 2022, o que você vai estar dizendo? Quais são as experiências, os testemunhos? O que vai ter acontecido com você? Posso te dizer algo importantíssimo, simples, mas importantíssimo. Sabe como é que vai ser a sua virada de ano? Você vai determinar agora, com aquilo que você fala. Aquilo que você fala durante o ano, no começo, vai determinar o lugar que você vai chegar. Amém? Quero ler com você alguns versículos. Vamos lá, nós vamos ler bastante. Provérbios 12, 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Então a Bíblia diz: cada um se farta, número 7. Cada um se... Tô brincando. Cada um se farta do fruto da sua boca. Provérbios 13, 2. No fruto da boca o homem comerá o bem. Então o que a Bíblia está dizendo? O homem come do fruto da boca dele, das palavras. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você consegue ter dimensão e perceber aquilo que a Bíblia está dizendo? A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. Aquilo que você fala. A Bíblia está dizendo simplesmente isso, que através da sua boca, através das suas palavras, você pode gerar vida ou morte.
para você mesmo. Sabe, preste atenção no que você tem dito sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Sabe, muitos reclamam muito, dizem muitas coisas. O que você diz não é neutro, não é neutro. Você precisa acordar para a importância das suas palavras. Sabe, você certamente se tornará aquilo que você está dizendo. É por isso que é tão importante que você aprenda a disciplinar-se, a falar de vitória. Tem alguns exemplos, eu lembro, alguns anos atrás, eu estava no meu aniversário de 18 anos, e eu tinha 17 certamente, e aí era ali o dia do meu aniversário, e por acaso, eu morava na casa dos seminaristas, eu não sei, eles tinham ido para algum lugar, eu estava sozinho em casa, e aí eu peguei e falei, Deus, vou passar a meia-noite, de 17 para 18 anos, quando você tem essa idade, fazer 18 anos é grande coisa, né? A gente acha que fazer 18 anos, só chega os boletos, mas eu estava emocionado que eu ia fazer 18 anos, e aí eu falei, Deus, eu vou passar a meia-noite, a virada dos 17 para os 18 anos, orando e consagrando, simbolicamente, a minha vida adulta para o Senhor, e foi assim, e ali deu 11h59, eu comecei a orar, e eu lembro das palavras que eu disse, eu simplesmente disse como seria minha vida adulta, falei, Deus, até agora o Senhor me guardou, obrigado porque minha adolescência foi guardada pelo Senhor, eu tive experiências, foi muito bom, mas minha vida adulta vai ser muito mais. Eu declaro isso, declaro aquilo, eu comecei a profetizar e falar sobre minha vida adulta, eu falei, olha, simbolicamente esse período adulto vai ser assim, 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 eu consagro a minha vida para o Senhor, consagro a minha vida adulta, e foi bênção, e passou, alguns anos depois, eu tinha esquecido disso já, alguns anos depois, eu estava acho que numa conferência, e o Senhor começou a me lembrar, Ele me disse, Mateus, você lembra as palavras que você disse? Eu não esqueci, aquele dia teve um peso para mim, aquelas palavras que você disse não foram para você talvez, que depois eu lembrei e falei, Deus, que bobo que eu sou, só porque eu fiz 8 anos, mudou nada, mas o Senhor me lembrou, eu tinha até esquecido, aquelas palavras fizeram um efeito, eu me lembro daquilo que você disse, e certamente se cumprirá, e ali caiu minha ficha, poxa, aquilo que eu falei, está acontecendo, eu lembro, aquilo que eu profetizei, aquilo que eu falei da minha vida adulta, o Senhor começou a cumprir, coisa por coisa. Mais um exemplo, eu lembro que eu tinha ali eu devia ter os meus 15 anos, e eu comecei nesse período sonhar, né, com profissão, ter sonhos, e eu lembro que eu tinha um salmo que eu confessava, salvo meu engano, não lembro da referência direito, mas é o Salmo 37, onde a Bíblia fala ali, alegra-te no Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração, confia nele, e o resto Ele fará. E eu escrevi isso numa cartolina, coloquei esse versículo bem grande, do lado da minha cama, bem do lado que eu dormia, e coloquei todos os meus alvos, que eu queria também. Eu lembro que naquela época, toda vez que eu olhava para aquele cartaz ali no meu quarto, eu confessava, eu me alegro no Senhor, Ele satisfaz os desejos do meu coração, quero confiar nele, o resto Ele fará. Eu comecei a confessar isso, como um bom homem, eu me esqueci disso alguns anos depois, e mais uma vez o Senhor me lembrou, tudo aquilo que eu coloquei lá, o Senhor cumpriu. Sabe, eu não estou falando de pensamento positivo, não estou falando que os coaches vão falar para você, olha, seja positivo, vou vencer, sabe, é simplesmente você concordar com a palavra de Deus, é de você confessar aquilo que Deus diz ao seu respeito, é de você confessar aquilo que Deus está pensando, aquilo que Deus está falando, sabe, Deus não pensa derrota ao seu respeito, Deus não pensa nada de ruim a seu respeito, Ele não pensa no seu fracasso, é sempre coisas boas. Então quando você está pensando algo ruim ou confessando algo ruim, sabe, você está indo contra a palavra de Deus. Eu lembro também que, mais um exemplo para você, eu quando eu era criança tinha dificuldade para dormir, e aí de madrugada eu sempre acordava e era sempre assim, e minha mãe mandava contar carneirinho, mas não funcionava, até que nós começamos a confessar um versículo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E aí foi a primeira noite, e eu ali, em paz me deito e logo pego no sono. Mas Deus,
está falando que logo pego no sono, então eu quero pegar no sono logo. Em paz me deito e logo pego no sono. E eu lembro que a partir da minha infância, todas as noites, sem exceção, eu comecei a declarar isso: em paz me deito e logo pego no sono. Em paz me deito e logo pego no sono. Irmãos, você pode achar que é coincidência, sabe o que aconteceu? Hoje em dia eu não confesso mais esse versículo, não dá tempo mais. Isabelle fica brava, que ela quer conversar comigo na hora de dormir, eu viro e durmo. Poxa, mas Mateus, é coincidência. Não é. Sabe, se você tem dificuldade para dormir, comece a confessar. A Bíblia diz algo bem claro: em paz me deito e logo pego no sono. Sabe, foi assim comigo, porque eu confessei. Sabe, o que nós dizemos determina para onde nós vamos, como nós nos tornaremos. Sabe, determina o resultado das nossas vidas. Nós temos dias de dificuldade, nós passamos por guerras, por lutas. Sabe, nós somos chamados para confessar aquilo que o Senhor diz a respeito das circunstâncias, das situações. Eu entendo que nós passamos sim, talvez você tenha passado por um período difícil, ou está passando por alguma luta. Existem pessoas que sim, têm doenças, depressão, sabe, as situações são reais, mas mais real ainda que essa situação é o que Deus diz a seu respeito, no meio da luta, no meio da turbulação, no meio da guerra. Sabe, levante-se, diga: sou livre, eu não sou assim, eu tenho um futuro brilhante, eu sou feliz. Mateus, mas está tudo dando errado. Sim, mas eu sou feliz, porque o Senhor diz que eu sou feliz. Sabe, às vezes o sonho, às vezes o seu alvo pode parecer grande demais, mas confesse: o Senhor, tudo é possível. Confesse. Sabe, eu creio que novas portas se abrirão. Esse ano, poxa Mateus, mas olha o ano de 2020, Jesus, 2020, nossa, foi muito difícil, foi ruim. Pois é, mas esse ano, sabe, esse ano, você tem o poder de declarar como ele será. Na sua boca está a vitória para o ano de 2021, na sua boca está a chave para como será esse ano para você. Creia. Sabe, o Senhor já está fazendo coisas novas na minha vida, eu já tenho testemunhos para contar. O Senhor vai colocar novas conexões na minha vida, novas amizades. Eu declaro um novo trabalho, novos postos no serviço. Declaro isso sobre a minha vida. Declare, você vai perceber que o Senhor vai te conduzindo para a vitória. Amém? Sabe, primeira coisa que quero compartilhar com você: abençoe a si mesmo. Lá em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe aqui, palavra estragada, uma palavra sem valor, uma palavra de incredulidade, uma palavra que vai contra aquilo que Deus diz. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então a Bíblia está dizendo para você o seguinte, parafraseando: não diga as palavras de desgraça, meu filho. Não diga palavras que amaldiçoam. Não diga palavras que não vão fazer bem. E sim, unicamente a que for boa para edificação, para construção, para edificar, para fazer bem, para avançar, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem mais te ouve? Você sabe quem mais te ouve? Minha esposa, meu esposo, eles te ouvem muito, mas quem mais te ouve é você mesmo. Quem mais te ouve é você mesmo. Sabe, é possível nós abençoarmos a nós mesmos quando você diz palavras de graça, palavras de edificação. Você está ouvindo, e você começa a ouvir aquilo. Sabe o que acontece? O Espírito Santo usa você mesmo para se edificar. Tem noção disso? O Espírito Santo usa você mesmo. Você começa a declarar palavras em meio à tribulação, em meio ali à luta, e essas palavras que você diz vão tomando lugar em você mesmo. De repente o cenário começa a mudar, de repente aquela tristeza, aquela angústia, aquele desânimo começa a sair, você começa a encher de fé. Sabe, esse versículo normalmente é aplicado às outras pessoas. Sim, nós temos que abençoar e não dizer palavras malditas para os outros, mas isso serve para nós mesmos. Quando você murmura, quando você fala aquilo que não está alinhado com o Espírito, isso não gera fé. O Espírito Santo quer abençoar você usando a sua própria boca. Sabe, você acredita no que diz sobre você mesmo mais do que qualquer outra pessoa.
não há nada mais poderoso do que falar de vitória sobre a sua própria vida. Então você precisa aprender isso. Fale de vitória para você mesmo. Não tem a ver com palavras positivas ou autoajuda, mas sim fé na palavra de Deus. Como eu disse, Deus tem pensamentos de paz, de bondade ao seu respeito. Para quais áreas da sua vida? Para todas. Quando? Sempre. Sabe, quando você para no meio da angústia, no meio às vezes daqueles pensamentos que já vêm, você está desanimado, desencorajado, você começa a confessar aquilo que Deus diz, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus pensa, sabe, o cenário muda, e certamente você vai para um lugar diferente, certamente isso vai ter um resultado na sua vida, sabe, muitos pensamentos de derrota vêm para a nossa mente, muitos pensamentos vêm para a nossa cabeça, o diabo lança pensamentos. Existe um ditado que você certamente já ouviu, você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho. O diabo, ele lança pensamentos sobre nós, ele lança, estou preparando aqui, ele lança, você vai pregar, Mateus, quem me conhece sabe que você costuma trocar palavras, inverter, o diabo lança, ele lança na sua vida que não vai dar certo, lá no seu trabalho, você virou chefe, você não é qualificado para isso, eu quero fazer tal faculdade, você não é qualificado para isso, ele lança pensamentos todos os dias, ele lança essas setas de desânimo, em relação à sua vida financeira, em relação ao seu casamento, em relação às pessoas que estão ao seu redor, liderar uma célula, sabe, o diabo lança esses pensamentos, mas nós não devemos aceitá-los, eles vêm, nós não devemos verbalizar esses pensamentos. Às vezes vem uns pensamentos malucos, não vai dar certo, aí você fala, você não fala nada, mas ele vem a segunda vez, ele vem a terceira vez, mas se você deixar ele fazer um ninho na sua cabeça, na terceira vez, na segunda, você já está falando aquele pensamento, não vai dar certo mesmo, ele não vem de você, mas ele pode tomar lugar na sua boca, e de repente você está verbalizando. Deixa eu te dizer, você falar de derrota, certamente você vai ter derrota, você falar que não vai dar certo, você está agindo com incredulidade, sabe, antes de pregar, esses pensamentos eles podem vir, antes que eles tomem lugar, antes que eles enchem o seu coração, sabe, corte esses pensamentos, não deixe o diabo fazer um ninho na sua cabeça, sabe, a situação está ruim, pode estar ruim, mas fale, Mateus, mas eu não estou sentindo, eu não sinto nada, fale mesmo sem você sentir, sabe que existe o crente narrador, crente Galvão Bueno, qual que é o crente narrador? Ele narra a situação está acontecendo, ele confessa o problema, sim, tem um problema, mas sabe o que ele faz? Olha o que está acontecendo, olha aqui, olha que luta, olha, tem isso, olha aqui, olha meu irmão, vem aqui para você ver uma coisa, olha meu saldo bancário, nossa, ele só narra o problema, ele só fala do problema, o problema é real sim, ele é real o problema, mas ele só fala do problema, só fala da dificuldade, sabe, não fale o que você vê, fale o que você deseja ver, fale o que você deseja ver, sabe o que você deseja ver nesse ano, o que você deseja ver na sua casa, na sua família, com seus filhos, com seus pais, o que você deseja ver nas células, o que você deseja ver aqui como igreja, sabe, nós temos muitos desafios, mas maior que os desafios é a palavra do Senhor, é aquilo que Deus diz, nós servimos a um Deus muito maior que os nossos problemas, não seja um crente narrador, não diga somente os problemas, sabe, confesse aquilo que você deseja ver, amém? A nossa língua é o leme, vamos ler Tiago 3, 4 e 5, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe brasas em tão grande selva. O que a Bíblia está dizendo? Ela usa aqui um exemplo de um navio. Olha, o navio pode ser grande, um navio enorme, mas ele é dirigido por um pequeníssimo leme. Você é como esse navio, você tem dentro de você dons,
Imagine um navio com a melhor madeira, uma madeira finíssima, e esse navio tem as torneiras de ouro, e tem ali uma suíte, e eu não sei como é que é um navio de luxo, mas imagine um navio caríssimo, um navio de milhões de dólares. Esse navio, ele pode ser muito bom, mas ele é conduzido simplesmente por um leme, e essa peça pequena, um leme, ele pode conduzir esse navio caríssimo para uma ribanceira, para o abismo. Sabe, a Bíblia compara isso à sua língua, e ela fala aqui, um órgão pequeno, mas que pode causar grandes efeitos. Ele pode ser como uma fagulha, uma faísca no meio de uma floresta, uma pequena faísca, algo pequeno pode contaminar e desabar tudo. Sabe o que a Bíblia está fazendo aqui para nós? Está nos alertando: ei, cuidado, a sua língua, o pequeno órgão, suas palavras, pequenas palavras todos os dias, pequenas coisas todos os dias, podem te conduzir para lugares muito altos, ou para o abismo, podem contaminar tudo. Sabe, a Bíblia diz, nós vamos ler que, nós lemos na verdade, a língua tem o poder da vida ou da morte, é seríssimo isso. Sabe, uma pequena parte do corpo dirige a sua vida, o que você fala vai determinar a direção que você seguirá, para onde está indo o seu navio, para onde você está navegando, em qual direção você está indo. Deixa eu te dizer, você está indo na direção daquilo que você tem falado. Como é que você vai terminar esse ano? Te pergunto mais uma vez. Sabe, para onde o seu leme tem te levado? Sabe, escolha dizer aquilo que Deus diz sobre você. Faça o mesmo em relação aos seus filhos, à sua família. Declare somente, sabe, que você é abençoado, que a sua casa serve ao Senhor. Mateus, mas você não conhece lá em casa, a minha esposa, o meu esposo. Declare a palavra do Senhor. Sabe, nós temos um desafio, os casados têm um desafio, porque nós precisamos lembrar um outro. Hoje é um dia que você pode sentar com a sua esposa. Eu já sentei com a minha, ela me ajudou a preparar a palavra, e ali eu falei: olha, me lembra, quando eu estiver reclamando, me lembra. Se eu falar alguma palavra torpe, se eu reclamar, se eu murmurar, me lembra. Eu vou te lembrar também. Porque nós, no seu casamento, nós precisamos disso. Sabe, juntos falar aquilo que Deus diz a respeito. Amém? Sabe, apenas concorde com Deus, com o que Ele diz na sua palavra. Você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos. Sabe, imagine que você é esse barco. Você não precisa orar para você receber algo e esse barco ser transformado. Deixa eu te dizer uma coisa, dentro de você já possui os dons, você já possui o Espírito, você já possui, sabe, a preciosidade do Espírito Santo dentro de você, a unção, a força, a fé, a vida, foi tudo injetado dentro de você através do Espírito. Então o que você precisa fazer agora? Usar as suas palavras, ativar a sua fé, abrir a sua boca para usar tudo isso, esses dons, e navegar na direção certa. Amém? A questão não é se você está equipado, se você é favorecido, e sim, para onde você está navegando. Você vai manter o seu leme em qual direção? Sabe, você continuará falando de vitória, de abundância, de favor, de novos níveis. É isso que o Senhor deseja. A sua boca vai determinar se o navio vai cumprir seu propósito. Eu ouvi uma palavra faz alguns anos, pastor Ricardo Landim, e aí, sabe, ele fez uma pergunta que mexeu comigo, até hoje eu lembro disso. Você é uma promessa ou um acontecimento? Muitos têm promessas, na verdade todos nós, existem promessas, e ali, teve uma frase, né, chega até a ser uma frase famosa, existem ditados gospel, um jargão gospel: você tem promessa, eu tenho promessa, amém que você tem promessa, glória a Deus, pelas promessas do Senhor, mas o desejo do Senhor é que se cumpram, que você se torne um acontecimento, sabe, as promessas já estão liberadas, a Bíblia diz que quanto às promessas, o Senhor, nós já temos o amém, nós já temos o sim, nós já temos a vitória,
nos resta hoje, a nossa missão hoje, nós confessarmos, falarmos, abrirmos nossa boca. Sabe, quando você fala de suprimento, você está indo na direção de abundância. Nós não falamos para sermos, nós falamos porque nós já somos. Existe uma música, que os irmãos conhecem, o irmão Judson de Oliveira, e ele fala, eu adoro, pois eu sei que o Senhor me ama. Sabe, nós não falamos porque nós queremos ser positivos. O Senhor me abençoa, eu sou abençoado, para ver se o Senhor, em sua misericórdia, fica até bonito de falar isso, em sua misericórdia, olha para mim, e tem misericórdia de mim, e Ele se lembra de mim, e aí finalmente Ele decide me abençoar. Não! Sabe, lá na cruz, o Senhor já fez tudo que Ele poderia fazer, e não existe nada melhor que isso. A todas as bênçãos, a vitória que você precisa em todas as áreas da sua vida, já está liberado para você. Você já é abençoado, mas você confessa para tomar posse. Quando você confessa, você toma posse. Quando você fala e confessa a palavra, e diz, mesmo em meia luta, Mateus, mas eu estou doente. Pois é, vamos ver o que está escrito lá em Joel 3:10, diga ao fraco, eu sou forte. Que? Diga quem? O fraco, eu sou forte. Sabe, diga o doente, eu sou curado. Diga o desanimado, eu tenho ânimo. Sabe, diga aquele que está passando por problemas, o Senhor já tem a vitória por mim, o Senhor já me deu a vitória. A dificuldade financeira, diga aquele que tem dificuldade financeira, o Senhor me prospera. Eu terei, eu não vou pedir emprestado, mas eu vou emprestar. Sabe, diga. O Senhor não diz aqui, olha, aquele que está fraco, espere a situação mudar, espere a bênção chegar, e aí sim você vai dizer que está forte. Não! Em meio ao caos, em meio às coisas acontecendo, diga. Eu lembro que no começo da pandemia, né, lá para, acho que março, nós fizemos a vigília, foi em março? Abril, no começo ainda, a gente não tinha nem dimensão, né, que duraria ainda muitos meses, pelo menos eu, quando fui afastado do trabalho, achei que ia ser um mês, 2 semanas, sabe, e aí eu lembro naquela vigília, nós fizemos, nós reunimos ali alguns jovens, né, clandestinamente, e foi marcante para nós reunimos ali, eu falei, olha, nós não sabemos aquilo que nós vamos enfrentar. A gente já tinha percebido que para os jovens, para os meninos, esse culto online, alguns eram mais indisciplinados para assistir, e eu falei, Deus, como é que vai ser? Um culto antes, nós passamos por esse período aí, online, um culto antes foi o culto que nós mais tivemos jovens, e eu sempre contei a quantidade de jovens que tinha aqui, eu falei, uau! Quantos jovens tem aqui, glória a Deus! E uma semana depois, estava todo mundo em casa, eu não sabia quem estava assistindo ou não, a gente na correria, o Zoom dando errado, e a internet ruim, eu falei, Deus. E nessa vigília, eu lembro que nós declaramos claramente, olha, nós vamos crescer, nós vamos avançar. Não importa se vai estar online, não importa o que vai acontecer, é pelo Zoom, nós vamos multiplicar a célula no Zoom, nós vamos multiplicar a célula online, nós vamos fazer nós vamos crescer. Como? Não sei. Nós vamos avançar, nós vamos crescer. E foi ali, eu sinto que aquela vigília que nós fizemos foi determinante. Felizmente, nós ouvimos falar por aí, né, realmente, muitos jovens são indisciplinados para assistir o culto online, não só jovens, mas muitos tiveram baixas, vamos dizer assim. Muitos, a rede caiu, a rede diminuiu, muitos foram abalados. Pela graça do Senhor, nós podemos louvar. Nós crescemos, nós avançamos, multiplicamos célula. Você ouviu, nossa igreja cresceu muito, sabe? Em momento nenhum nós declaramos que, poxa, esse ano, para muitos declaram isso, esse ano está perdido. O ano perdido, vamos esperar o ano que vem, porque esse ano está perdido. Não. Aquilo que nós falamos, quando nós abrimos a nossa boca, sabe, o Senhor nos honrou e mudou totalmente o destino. Sabe, eu lembro que testemunho meio da Isa, tem até a ver com a oferta das primícias no ano passado, ano retrasado na verdade, nós
ofertamos um valor considerável que nós queríamos ganhar, e era algo aparentemente possível, em plena pandemia. Os irmãos, alguns sabem, eu sou professor e as escolas geralmente contratam em começo de ano, né, para começar o ano letivo, e no auge de pandemia, de quarentena, ali para o mês de julho, sabe, o Senhor, sabe quando aquelas circunstâncias assim, que Ele mexe daqui, mexe ali, que você não entende? O Senhor fez algo poderoso, e ali, né, eu passei a ganhar 2 salários, e foi exatamente o que nós ofertamos, sabe, em meio à crise, em meio ao caos, declare aquilo que você quer ver. Mateus, mas é difícil, para os seus olhos, para esse mundo isso aqui é louco, vamos falar a verdade, para o mundo que nós vivemos é louco, você falar, olha, digo fraco, eu sou forte, o quê? Quem está doente reclama, quem está doente fica na cama e reclama, e sofre, quem está fraco é fraco mesmo, sabe, para esse mundo, é fato, mas você não é cidadão desse mundo, a nossa pátria é os céus, e no céu, que é o seu mundo, sabe, você já tem um sim do Senhor, para tudo, a vitória já está liberada. Certamente, uma vez, o pastor Luiz compartilhou isso, o irmão procurou ele e falou, pastor, deixa eu te falar algo para você, é o seguinte, eu estava pensando uma coisa, sabe, algumas doenças, elas existem, e é bom nós pegarmos. E aí o pastor Luiz falou, quais? Não, mas esse cachumba, catapora, tudo isso é bom a gente pegar, que a gente fica livre. Então, a gente pode considerar até bênção quando a gente fica doente assim. E ali a resposta do pastor Luiz falou, irmão, no meu mundo não tem doença, o lugar que eu sou não tem doença, no vocabulário de Deus não tem tristeza, não tem doença, ainda que nós pegamos doença, ainda que às vezes aconteça algumas coisas, sabe, para o Senhor é sempre vitória. O desejo de Deus, o pensamento de Deus é sempre de vida, de vitória para a sua vida. Mateus, mas se der errado, e se a porta fechar, se as coisas derem errado, o Senhor tem algo ainda melhor para você, sabe, se uma porta se fecha, o Senhor abre ainda maior. Creia, o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir, em seu coração de esperança, porque as promessas da palavra de Deus são infalíveis, algo bom está para acontecer com você. Você crê nisso? Algo bom está para acontecer com você. Eu tive um ano de 2020 muito bom, mas posso falar algo para você? O melhor de Deus ainda está para chegar na minha vida. O melhor de Deus ainda está para chegar no meu casamento. O melhor de Deus ainda está para chegar na minha vida financeira. O melhor de Deus ainda está para chegar nas células, na rede. O melhor de Deus ainda está para chegar na sua vida. E quando chegar vai ser muito bom. E deixa eu te falar, quando chegar, o melhor de Deus ainda está por chegar. Ainda está por chegar. O Senhor sempre tem algo bom para você. Começa a confessar. Começa a colocar expectativa no seu coração. Sabe, alguém que confessa e fala, olha, Deus, algo bom vai acontecer comigo. Ele põe expectativa. Alguém que confessa que o seu pai é bom, ele espera coisas boas do pai. Já viu criança que fala, olha, meu pai é bom. Meu pai é rico. Às vezes o pai não é. Às vezes o pai falou, olha, vou te dar. Mas como é que a criança sai? A primeira coisa que ela faz é contar para a criança, sabe o que eu vou ganhar? Vou ganhar um PlayStation. O pai às vezes falou por falar, mas ela acredita. E porque ela acredita nas palavras do pai, ela põe expectativa no coração dela e ela fala. Nós precisamos ser como essas crianças, que o pai diz coisas boas a seu respeito, que o pai diz que o melhor dele ainda está por vir na sua vida. Grandes coisas certamente vão acontecer com você esse ano, na sua casa, na sua vida, com seus filhos. Sabe, acredite, põe expectativa no seu coração. Mateus, mas e se não der? E como é que é? Olha, deixa eu te dar um exemplo. Vamos ler Jeremias. Volta alguns versículos para mim. Acho que o versículo 3. Mais um para frente, na verdade, 4. Aí ele veio. Isso. A mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse, isso aqui foi o Senhor chamando Jeremias, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, da sua mãe, te consagrei, te constituí profeta às nações.
Para quê? Alguns historiadores dizem que Jeremias ele tinha ali seus 16, 17 anos. Vamos se colocar no lugar dele agora. Imagine que ele ali com seus 16, 17 anos, o Senhor chega para ele e fala: olha, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Antes de você nascer eu te escolhi. E eu constituo você profeta. Mas não é qualquer profeta, você vai ser um profeta às nações. Alguns versículos depois, ele diz para Jeremias, que olha, eu escolhi você e você vai falar para os reis desse mundo, para príncipes desse mundo, para todas as nações. E você vai, eu construí você para plantar, mas também para arrancar, para construir, mas também para derrubar. Mas era um menino de 16, 17 anos, naquela época era diferente, eram profetas, os profetas eram autoridade, eram respeitados. Imagine fosse com você, seja sincero, se fosse comigo, 16, 17 anos, então 16, 17 anos você não sabe nem o que você quer da sua vida ainda, e o Senhor vai e fala: olha, vou te mandar para outros países, você vai ser o cara que eu escolhi para falar com o presidente americano, você vai falar com os maiores líderes do mundo, na reunião lá da ONU, eu vou colocar um microfone na sua mão, você que vai falar para os maiores líderes do mundo. Como é que, seja sincero, como é que você se sentiria? Eu iria tremer as pernas ali, e foi o que aconteceu com Jeremias. Então ele disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então Jeremias falou: olha, eu não sei falar, eu sou muito jovem, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não digas. O Senhor não falou não pense, não falou outra coisa, Ele falou o quê? Não digas. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, farás. Sabe, não digas, não murmure. Naquele momento o Senhor nos ensinou uma chave. Às vezes as situações estão ruins, e você se depara igual a Jeremias: mas como? O Senhor abre uma porta para você, e fala: mas como é que vai ser? Poxa, mas eu multiplicar a célula, eu discipular, o Senhor me chamou para ser pastor, Jesus, nossa, mas como é isso e aquilo, e você acaba igual a Jeremias: eis que não passo de uma criança, sou muito jovem. A palavra do Senhor para Jeremias foi: não digas, não fala isso, não seja incrédulo, sabe, não fala aquilo que você não deve falar. Naquele momento ele estava acordando Jeremias ali: ei, para com isso, como assim? Eu sou muito jovem, como assim não fala isso? Sabe, nós podemos lidar ali com a fala de Jeremias, alguns lidam, não, mas Jeremias ele foi humilde, parece legal o que ele falou: Senhor, eu sou muito jovem, eu não sei falar, que isso? Não, isso não é para mim, quem sou eu? Sabe, nós achamos um absurdo, mas nós fazemos isso às vezes: mas quem sou eu? E você acha que você é humilde falando isso? Sabe, a verdadeira humildade é concordar com aquilo que o Senhor diz. Então não caia numa falsa humildade de achar: olha, quem sou eu para falar, para fazer isso? Quem sou eu para avançar? Quem sou eu para ser abençoado? Quem sou eu para ter um ano maravilhoso? Quem sou eu? Não pense isso, não seja igual a Jeremias, não caia nisso. Sabe, Deus, Ele não quer que você murmure. A Bíblia fala que Deus Ele quer que você confesse a palavra, que você pense segundo Ele. Às vezes nós não conseguimos falar, melhor que você murmurar é ficar em silêncio. Deixa eu dar uns exemplos para você. Sabe, o silêncio ele não é uma virtude. Lá no Éden, você conhece a história, Adão se calou, Eva estava ali e a serpente falou, Eva falou, mas Adão se calou, e você conhece o final da história. Se ele tivesse falado, aberto a sua boca e falado as palavras do Senhor, talvez o resultado fosse diferente. Ali quando Golias estava amedrontando o povo de Israel, e aí tem algum homem aí, e sabe o que aconteceu? Imagina aqueles soldados,
silêncio, só Golias falava. Só Golias falava, amedrontava, e houve silêncio, o povo ficou em silêncio. Golias pintou e bordou, falou o que ele quis, amedrontou todo mundo, até aparecer alguém que falasse. Você conhece a história? Davi aparece, Davi se levanta, e ele chega, aquele menino magrinho, franzino, chega diante do gigante, que falava, e aquele menino abre a boca, e sabe o que ele fala? Quem é você para ir contra o Deus de Israel? Ainda hoje, certamente, o Senhor vai entregar a sua cabeça na minha mão. Mas espera aí, qual era a situação? Era um menino pequeno, contra um gigante, ele mal dava conta de segurar uma espada, ele não conseguiu segurar a espada nem a armadura, ele tinha somente ali a fenda com pedrinhas. Se você estivesse ali, vamos ser sinceros, se nós estivéssemos ali e tivéssemos que apostar em alguém, você apostaria no gigante. A situação não era favorável para Davi, mas ele abriu a boca, não houve silêncio, e ele confessou a palavra de Deus. Ainda que era um gigante, ainda hoje o Senhor vai entregar a cabeça desse gigante na minha mão. Sabe, declare a sua vitória. Ainda hoje, ainda esse mês, certamente no meu trabalho, o Senhor vai me destacar naquele lugar. Certamente na minha casa, o Senhor vai mudar o ambiente. Ainda hoje, certamente, essa doença vai embora. Sabe, certamente, aquilo que eu espero, aquilo que eu tenho orado, virá. Mateus, mas está tudo favorável. Sabe, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda. Você não será atingido, declare isso. Sabe, você conhece a história de Zacarias, vamos ler, Lucas 1:11, abre no versículo 11, eis que lhe aparece um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Então isso aqui, só para você entender, o anjo apareceu para Zacarias, vendo Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor, disse-lhe porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel tua mulher te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Vamos parar por aqui, só para uma curiosidade para você, de como a Bíblia é interessante, precisa, e por isso nós precisamos confessar a palavra que está lá. O nome Zacarias significa Deus se lembra, Isabel significa promessa de Deus. Só aqui dá uma outra pregação. Deus se lembra, casou com promessa de Deus, então Deus se lembra da promessa dele, e gera João, a graça de Deus. Deus se lembrou de sua promessa, e gerou Jesus, a graça, amém? E aí, esse anjo chega, fala, olha, porque a tua oração foi ouvida, a sua mulher vai ter um filho, vamos lá, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração de pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha, imagine o Senhor aparecendo e fala, olha, seguinte, Jean, você vai ter um filho, mas não vai ser qualquer um, e o próprio anjo começa a profetizar. Tem noção o que o anjo falou ali? Sabe quem era João? Que João que era esse? Era João Batista, que anos depois iria ali batizar Jesus. E o anjo fala, olha o seguinte, seu filho vai ser cheio do Espírito, ele vai ser cheio do Espírito desde o ventre materno, seu filho vai ser usado para converter as nações, as pessoas vão ser tremendamente impactadas através do seu filho. E o anjo ali imagina um anjo empolgado, profetizando, falando, ele vai se chamar João, que significa a graça de Deus. Imagina aquele ambiente. Olha o que aconteceu. Então perguntou Zacarias, como isso vai acontecer? Como saberei disso? Eu sou velho, e a minha mulher é avançada em dias. Você percebe que ele falou que ele era velho, mas não teve coragem de falar que a mulher era velha, né? Nem na frente do anjo. E aí ele falou, olha,
eu sou velho, mas como é que isso vai acontecer? Você tem noção do que aconteceu? O próprio anjo apareceu para ele, e ele duvidou, e ele foi incrédulo, e das palavras, se fosse com você, o que você falaria? Glória a Deus, aleluia, amém, recebo. Mas ele falou, mas será mesmo? Como é que isso vai acontecer? Ele duvidou. Eu sou velhinho já. Você não está ligado da idade do que... Você não está vendo aqui minhas rugas? Você já viu minha mulher? Ela é avançada em dias. Ele duvidou. Próximo, versículo 20. 19 meses. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Eu imagino o anjo Gabriel se revoltou. Ei, imagina, ele bateu no chão. Sou Gabriel, cara, eu estava lá com Deus, eu sou um anjo, apareci para você, profetizei sobre o seu filho, o próprio Deus mandou esse recado para você, essas notícias boas, e você duvidou? Que? Nem para falar um amém? Que isso? Nem para dar um glória a Deus aí? E aí, ele diz, todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão, porque você murmurou, porque você foi incrédulo, porque a sua boca foi usada para falar palavras torpes, sabe, palavras que não condizem com a promessa, porque você foi incrédulo, você vai ficar mudo. Parafraseando, o anjo falou assim, olha, você vai calar a sua boca, cara, você não consegue dar uma glória a Deus, você vai ficar de boca calada, até a promessa acontecer. Por que você acha que ele ficou mudo? Por que você acha que o anjo fez ele ficar mudo? Para ele não estragar tudo, para ele não zoar com tudo. Você tem noção de que aquilo que estava para acontecer, era João Batista, que ia profetizar, que ia batizar Jesus, mas ali o anjo precisou calar Zacarias, para ele não estragar, e ele ficou mudo até o dia que João nasceu. E aí, naquela época, os pais escolhiam o nome dos filhos, nem isso ele pôde fazer, a voz dele voltou, quando ele foi contar o nome do filho, João. Sabe, se é para você murmurar, se é para você falar palavras contrárias, se é para você somente confessar o problema, narrar o problema, falar das impossibilidades, falar o quanto que é difícil. Tem gente que acha que Deus, ele quer convencer Deus que é difícil. Jesus, mas é difícil. Sabe o que você está dizendo? Será que você pode mesmo, Deus? Será que você é poderoso assim mesmo? Será que realmente você é o Deus impossível? Você não fala com essas palavras, mas quando você duvida é isso. É isso. Sabe, em nome de Jesus, com amor eu te falo, se é para reclamar, fica quieto. Não murmure, não abra sua boca lá na sua casa, para falar palavras de maldição, para reclamar, para amaldiçoar, para duvidar. Eu lembro que uma vez eu estava com a Isa em um lugar, e aí tinha algumas pessoas, e nós estávamos falando ali de alvos. Eu falei, meu alvo é esse. Era um alvo ousado, grande. E na hora, olharam para mim assim, fizeram uma cara de, não boto fé não. Sabe, às vezes até a sua cara, às vezes até o que você fala, mas é mesmo? Como isso vai acontecer? Deus, mas só uma pergunta, como que vai acontecer? Por trás ela está recheada de incredulidade. Sabe, a nossa fé se expressa por meio de palavras. Eu lembro que alguns testemunhos para você, alguns anos atrás, nós éramos noivos, e aí nós fizemos uma reunião com a nossa família, e você que fez um casamento, a gente, não sei você, mas era um período de bastante dificuldade financeira, a gente não tinha para nada. E aí a época eu ganhava mal, e a Isa estava procurando trabalho, estava sem trabalho, e aquela luta, e o casamento aproximando. Depois que a gente noivou, parece que o tempo foi correndo mais rápido, e chegando, e Deus, a gente não tem nada, e aí como é que vai ser? E as famílias fizeram uma reunião, e o tema da reunião era, vocês não têm onde cair morto.
E aquela reunião foi tensa, e claro, eles queriam ajudar. E eu lembro no final da reunião, nós, para ir embora já, falei, olha, vamos, antes de ir embora eu queria falar algo. Nós fizemos uma roda, as duas famílias. Falei, olha, eu sei que vocês ficam preocupados, vocês são pais, mas certamente, vocês vão lembrar daquilo que eu estou falando agora. No dia do nosso casamento, nós vamos ter tudo. Nós vamos ganhar tudo. E sem dívida nenhuma. Eu vou entrar sem um centavo de dívida no meu casamento e eu vou ganhar tudo. Irmãos, foi dito e feito. De pouco em pouco, lua de mel e tudo. Para você ter ideia. Nós, nós somos homens e pra gente é tudo bom. Assim, arruma alguém para tirar foto. Você tem um celular bom? Tira a foto aí para nós. Tá bom, é assim. As irmãs nos ajudam para, o negócio acontecer de uma maneira melhor. E aí, a Isa atrás de um fotógrafo, e ela achou um fotógrafo muito bom, era bom mesmo, e era bom assim. E aí nós conversando, eu estava trabalhando, estava na correria, ela falou, olha, achei um fotógrafo bom, posso fechar? E eu fui irônico assim, pode fechar. E eu mandei uma risada assim, e ela fechou. E aí assinou o contrato, depois ela falou, eu fechei. Eu falei, o quê? Fechou mesmo? Como assim? Assinei o contrato, tem que pagar semana que vem. E aí assim, foi um baque, porque era um valor que nós não tínhamos, nem 1%, não tinha nada. Eu falei, olha, Deus sabe de todas as coisas, o Senhor tem nos dado muitas coisas, temos ganhado, o Senhor vai nos dar. Na época nós ganhamos alguns lençóis de cetim para vender. Nós tínhamos feito mais ou menos 0 vendas naquela época. Criei uma página no Facebook que não tinha nenhum acesso, devia ter umas 5 curtidas, uma era do meu outro perfil, da Isabelle, e aí não tinha curtida, não tinha nada. Eu mandei criar um logo, mas não vendeu nada. Ninguém curtiu, eu tentei fazer uma propaganda lá nas redes sociais, mas não deu em nada, nós vendemos nada. E faltavam uns 4 dias para a gente pagar o fotógrafo. E aí, de repente, eu estava no trabalho, e no intervalo do trabalho chegou mensagem, e tudo bem, eu vi essa página de vocês, estou interessado em lençóis. Ainda tem? Eu falei, tem? E aí, olha, que cores você tem? Eu falei, tais cores. Mas vocês vendem para fora do Brasil? Eu falei, vendo sim. E aí eu comecei a conversar, falou, olha, na verdade foi uma conversa muito rápida. Eu estava achando que era alguém me trollando, assim, me enganando. Eu vendo. Você envia para Portugal? Envio. Aí ele falou, beleza, então eu vou querer 5 lençóis. Nós tínhamos mais ou menos 15 lençóis, era um valor legal cada lençol, uns R$250 cada um. E eu falei, beleza, então eu vou ver o frete, quanto fica. Eu pesquisei o frete, e estava caro o frete, então não estava compensando. Eu falei, olha, para mim não compensa vender 5 lençóis para você. Ele falou, quantos compensa para você? Eu falei, 15, tudo que a gente tinha. Eu falei, olha, então eu penso em vender todos. Ele falou, então eu quero todos. Eu compro, fico com todos. Eu falei, amém, glória a Deus, beleza. Ele falou, como é que eu faço então? Eu falei, não sei. Eu falei, olha, é o seguinte, ele falou, olha, e ele sugeriu mesmo, era um cara, ele falou, olha, eu faço uma ordem de pagamento para você, eu consigo uma ordem de pagamento, ele vai lá num banco de Portugal, deposita esse valor no banco, me dá um código, eu vou no banco aqui do Brasil, falo o código, mostro meu documento, ele passa meu nome inteiro e saca o dinheiro, é simples assim. Ele falou, beleza. Ele mandou mensagem, a primeira era umas 10 da manhã, quando dei meio-dia no meu horário de almoço, ele falou, olha, já fiz a ordem de pagamento, tá aí. Eu fui no banco para conferir, porque estava muito estranho. Se você já comprou algo online, você sabe como é que é, você não confia em qualquer lugar, você vê a reputação, você não compraria, eu jamais compraria na minha página, principalmente de fora do país. E aí esse valor estava lá. Aí em outro dia eu poderia, se fosse qualquer um que quisesse enganar, era fácil de enganar. Eu fui, na hora de colocar os lençóis no correio, o frete ficou mais caro ainda. Eu falei, ficou mais caro. Ele falou, faço outra ordem de pagamento. Em 5 minutos ele tinha feito, era o correio perto, fui, saquei o dinheiro, e aí eu enviei. No final das contas eu nunca mais ouvi falar dessa pessoa. Eu mandei mensagem, não tive resposta. Se chegou lá ou não, não sei. Mateus, quem que é? Não sei. Eu sei que era exatamente o valor
que nós precisamos pagar o fotógrafo. Sabe, o que você confessa, o que você fala, vai conduzir a sua vida. A situação está ruim, está ruim, mas o Senhor vai, sabe, o Senhor vai fazer igual Ele fez com Jeremias. Estamos quase encerrando, deixa eu ler o versículo posterior com você. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na sua boca as minhas palavras. Com Zacarias, o Senhor fez ele ficar mudo, mas com Jeremias, Ele fez a mesma coisa que Ele vai fazer com você. Ele tocou na boca de Jeremias, e as palavras de Jeremias, na verdade, se tornaram essas palavras do Senhor. Sabe, a minha oração essa noite é para que o Senhor toque na sua boca, e você não fale mais aquilo que você quer falar, você não fale mais o problema, mas você começa a confessar e a falar as próprias palavras do Senhor. Sabe, o ano só começou, nós temos diversos testemunhos, nós podemos, o Hannes falou da Cris, o Davidson, e muitos outros, de manhã também teve testemunho. Sabe quantas pessoas têm testemunhado? Eu falava, eu não lembro para quem que eu falei, mas o pastor estava pregando lá no culto da virada, e é um ano de oportunidades. Eu sinto isso no meu espírito. Você vai ter oportunidades de testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer, das surpresas do Senhor na sua vida. Sabe, no meio do caos, no meio da tribulação, o Senhor vai fazer igual a Jeremias. Ele coloca as palavras dele na sua boca. Por último, a fé é um estilo de vida. Sabe, a Bíblia diz lá em Salmos 35, 27, cantem com júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Sabe, não é para você confessar de vez em quando. É muito bom que você, quando você está mal, você fale aquilo que Deus diz a respeito da situação, mas a Bíblia nos exorta a confessarmos, a dizermos sempre as palavras do Senhor. Sabe, Deus tem, aqui esse versículo diz que glorificado seja o Senhor, que se compraz, que tem alegria, que fica alegre na prosperidade do seu servo. Poxa, vai estar difícil, mas o Senhor se alegra na minha prosperidade. Amém? Eu lembro que uma época lá na Lapa, nós andávamos com o pastor Abel, e teve um período lá onde nós começamos a confessar, o pastor nos ensinou a confessar, e aí a confissão era: Deus me ama, é bondoso e quer nos abençoar. E todo culto nós falávamos isso: Deus é bom, Deus me ama, é bondoso e quer me abençoar. Deus me ama, é bondoso e quer me abençoar. Deus me ama, é bondoso e quer me abençoar. E eu e a Isa começamos a confessar isso em casa. Chegavam os boletos: Deus me ama, Ele é bondoso e quer nos abençoar. Aí as situações estavam contrárias: Deus me ama, é bondoso, quer me abençoar. E eu lembro que naquela época nós confessávamos isso todos os dias. A gente estava sempre falando disso. E sempre que nós falávamos, a gente percebia isso. Aquela insegurança ia embora, aquele medo ia embora. Aquelas palavras enchiam o nosso coração, no mais profundo. E naquele momento não eram meras palavras, mas sim a certeza em nosso espírito de que Deus nos ama, Ele é bondoso e morre de vontade de nos abençoar. Sabe, adote palavras de fé como um estilo de vida. Sabe, a Bíblia nos exorta, não vou ler, mas a Bíblia diz: não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e de noite. Sabe, não pare de falar da palavra do Senhor, medita nele do dia e de noite. Sabe, a Bíblia conta-nos o exemplo de Abraão. Abraão era chamado pelo Senhor, ele se chamava Abrão, já tinha um bom significado, significava lá grande pai, um pai grande. E o Senhor chamou ele. E aí, em uma ocasião, o Senhor, ele tinha 99 anos. E o Senhor, naquele momento, quando ele tinha 99 anos, falou o seguinte: Abrão, vou mudar o seu nome. Você vai se chamar Abraão, pai de multidões.
pai de multidões. Sarai, era o nome de Sara antes, ele mudou o nome de Sarai para Sara, princesa de Deus. Para você entender, é o seguinte, uma mulher que não podia ter filhos, Abraão tinha 99 anos, Sara também era bem senhora, avançada em dias, e ela ainda era estéril. A situação era assim, completamente não favorável para eles, mas o Senhor muda o nome deles, e aquela mulher que às vezes não tinha honra, porque não era estéril, toda vez que Abraão se aproximava dela, falava: ei, princesa, princesa. E aí Sara estava ali, terminava o almoço: ei, pai de multidões, o almoço está pronto, pai de multidões, pode vir. E aí ele ia ali para os lugares: oi, tudo bem, qual é o seu nome, fala seu CPF. Meu nome é pai de multidões. Olha que nome bonito, quantos filhos você tem? Ainda nenhum, mas meu nome é pai de multidões. Sabe o que Deus fez? Deus mudou a confissão. Deus mudou a confissão. Em todo momento, ele olhava no espelho, ele chegava no espelho, sabe quem ele via? Meu nome é Abraão, eu sou pai de multidões, eu ainda não tenho nenhum filho, a promessa ainda não se cumpriu, mas o meu nome já é pai de multidões, pai de multidões, pai de multidões. O Senhor mudou a confissão, e depois que a confissão foi mudada, e eles eram ali a princesa e o pai de multidões, 3 meses depois, Sara engravidou. Sabe, o milagre, a bênção está perto, está chegando. Começa a confessar, diga aquilo que Deus diz. Você conhece a história da mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica. Ela estava 12 anos doente, foi nos melhores médicos, ela buscou, ela ficou sabendo que Jesus passaria por a cidade. A Bíblia diz que quando ela ficou sabendo, ela disse, se eu apenas tocar, eu serei curada. A gente conhece essa história, atribui a cura. Ela vai e ela passa no meio da multidão e ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Mas sabe quando começou a cura dela? Quando ela confessou: se eu apenas tocar esse homem, eu serei curada. Naquele momento ela exerceu fé. E eu fico imaginando aquela multidão e aquela mulher: se eu apenas tocar esse homem, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar esse homem, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar esse homem, eu vou ser curada. Ela começou a confessar, e quanto mais confessava, mais perto ela estava perto de Jesus, e ela falava: se eu tocar ele, eu vou ser curada. Se eu tocar ele, eu vou ser curada. Até que ela foi chegando perto. As palavras dela conduziram ela a Jesus, até que o milagre aconteceu. As suas palavras vão te conduzir para o seu milagre, para a sua bênção, para aquilo que vai acontecer. Sabe, a sua palavra vai te conduzir para aquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida. O Senhor queria curar aquela mulher, por isso a confissão dela precisou ser aquela, exercer fé. Deixa eu te dizer, perguntar mais uma vez para você: como você vai terminar o ano de 2021? Como vai ser na sua casa? Como vai ser na sua vida? Como vai ser com seus filhos? Como vai ser no seu casamento? Como vai ser na sua célula, na sua rede? O que nós vamos viver como igreja? Eu creio que nós vamos ter o nosso melhor ano. Nós vamos crescer como nunca antes. Nós vamos avançar como nunca antes. Mas a vitória, o avançar, começa agora, na sua boca, na minha boca. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Sabe, quando você entender isso, a dimensão que as suas palavras podem causar, você vai entender que o diabo não pode parar você. Deixa eu te dizer uma coisa: você é invencível. Você é invencível. O diabo não pode parar você, mas as suas palavras podem. As suas palavras podem impedir o seu avanço. Quando o povo de Israel estava no Egito, os espias voltaram, 10 espias voltaram, dizendo que, olha, é uma terra de gigantes, eles vão nos devorar. O povo de Canaã não tinha falado nada, mas eles viram, eles falaram. E porque eles falaram, as palavras dele de derrota causaram um efeito péssimo, e o povo não entrou em Canaã. Mas aqueles que falaram: eia, Josué ali, Caleb, subamos e possuamos a terra,
nós vamos ir, nós vamos possuir. Esses viram a promessa se cumprir. Sabe, esse é o tempo de você olhar para o seu ano, olhar para os seus filhos, olhar para a sua família, olhar para a sua vida financeira, olhar para a sua célula, olhar para a sua casa e dizer: eia, nós vamos subir, nós vamos possuir, a promessa se cumprirá, a promessa se cumprirá. Deus me ama, Ele é bondoso, quer nos abençoar. Quero que você feche seus olhos, nós não vamos pedir nada para o Senhor agora, nós vamos declarar aquilo que vai acontecer.